Fala, torcedor Cruz Maltina, aqui que tá falando com vocês é o LM e hoje eu tô aqui pra falar de Vasco novamente. Então vamos lá, vamos começar com algo bem simples. Vamos dizer assim, uma sinopse do assunto do vídeo, que é a montagem de elenco do Vasco. Porque na minha visão o Vasco apresenta às vezes poucas coisas no seu futebol. Um erro de departamento de futebol, no caso, um erro de direções, um erro de escolhas erradas. Tudo isso se engloba. Vamos lá, primeiros pontos que eu quero criticar é a ausência de algum tipo de contratação. O Vasco, quando foi montar o seu elenco, seguiu apenas uma linha de jogadores. Apenas jogadores que apresentavam futebol, porém hoje não apresentam tanto futebol. Obviamente, futebol todo mundo apresenta, não como antes, mas ainda apresenta. E o Vasco só seguiu essa linha de contratação. Trouxe ali o Daniel Amorim, que é o mais próximo de um destaque de estadual. Destaque de estadual é um dos pontos que tinha que ter nesse elenco de Série B. Você começando uma Série B com orçamento limitado, mesmo que o Vasco tenha a maior folha, o maior investimento da Série B, orçamento limitado, querendo ou não, tem que ter destaque de estadual, como por exemplo a gente vê aí o que o Chay tá fazendo no Botafogo, o Aleph Manga também fazendo bons jogos pelo Goiás, o Chay, querendo ou não, é o melhor meia do campeonato, junto ali com o Jean Náutico, e faltou isso nessa montagem de elenco do Vasco, seguiu apenas uma linha de, vamos dizer, uma linha de raciocínio nas contratações, e esqueceu desse tipo de jogador. Segundo ponto, aposta sul-americana. Também faltou nessa montagem de elenco uma aposta sul-americana. Chegou agora o John, na minha visão, grande reforço. Vou fazer um vídeo ainda, análise dele. Falta esse tipo de jogador no Vasco. A gente vê o tanto que tem gringo se destacando. Até no próprio Vasco, ano passado o destaque era o Martí Benítez, mesmo com a quantidade de lesões, quando estava em campo fazia uma pouco de diferença. E o Germancano, que não tem o que falar, e a gente vê a quantidade de gringos se destacando aí no Campeonato Brasileiro, seja Arrascaeta, Nátio Fernandes. Óbvio que o Vasco talvez não traga um cara desses, mas um sul-americano já é uma aposta válida, porque é um mercado muito vasto, tem muitas apostas, são jogadores de características diferentes, são jogadores muito intensos lá, até os meios campistas são intensos, o zagueiro, todo mundo é intenso, o centroavante corre igual uma égua, entendeu? E é um ponto que faltou também nesse elenco do Vasco. Por que eu acho que, além dessas duas coisas que faltaram, o que pesa para as coisas estarem dando errado, para o time não ter dado liga? Características. Eu acho que falta muitos jogadores de certas características. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente começou a Série B tendo apenas um volante de intensidade, que é o Matias Galarza, e ainda assim é um jogador em desenvolvimento. Ainda não é um jogador pronto, é um jogador novo, um jogador de base. A gente começou a Série B com apenas um lateral esquerdo e ainda de pé trocado, ou seja, sem jogada de linha de fundo. Não tem como chegar na linha de fundo e já chegar cruzando. Então, por exemplo, vamos supor que o Lisca queira jogar no chuveirinho com o Daniel Amorim de 2 metros de altura, que é um poste. Como é que ele vai fazer essa formação, jogar dessa maneira, com um lateral esquerdo, sem jogada de linha de fundo? É complicado. Até ele cortar pro meio, já chama marcação. O Vasco começou o Campeonato Brasileiro sem ter aquele volante pitbull de intensidade, box to box. O Vasco começou a Série B tendo apenas um zagueiro contratado, que é o Hernando. Tudo bem que Miranda vem fazendo bons jogos, confio nele, ainda mais pela saída de bola. Faltou disso, faltou os destaques estaduais, faltou os destaques da Série B do ano passado, faltou as apostas sul-americanas. Virou passeata agora? Obrigado. Infelizmente, eu acho que esses são os pontos que faltam nesse time do Vasco, são algumas características, alguns tipos de contratações, que infelizmente agora a gente já até acabou o primeiro turno, mas dá tempo de consertar a merda. Já pode, na minha visão, já pode mandar Michel embora. Com o dinheiro desses jogadores, pode trazer outro. Eu vejo muito torcedor comentando que tem que trazer uma cereja de bolo, um cara que ganha 1 milhão, um caralho a 4. Mas eu não vejo dessa forma. Na minha visão, se o jogador não se encaixar nas características que faltam no elenco, não adianta trazer. Por exemplo, vamos supor que está faltando um meia de intensidade no Vasco. Você vai trazer Diego Souza e Nenê, não vai resolver tanta coisa. Óbvio que pela qualidade do jogador vai entregar mais, mas não é o que falta. Vai subir o time de patamar, com certeza, mas não é o que falta. Não é a peça necessária, para a engrenagem necessária para essa máquina, entre aspas, de elenco começar a ir a todo vapor. Não é isso, entendeu? Vou fazer um vídeo também apresentando soluções, algumas recomendações de reforços, tudo cabendo dentro do orçamento, nada muito difícil de se trazer. Espero que chegue até algum, não sei se vai chegar até algum diretor, mas a minha parte eu vou fazer, porque eu acho que também eu tenho uma filosofia de não adianta só criticar, a gente também tem que apresentar soluções.
E eu vou trazer aqui algumas coisas que na minha visão são soluções. E o vídeo é isso. O vídeo é para falar um pouco sobre o porquê eu acho que o Vasco peca tanto no seu departamento de futebol. Isso entrando só em mérito da montagem de elenco. Para mim ainda tem a ausência de alguns cargos administrativos. Mas é isso, torcedor. Fui!